Sermão do Monte, capítulo 45, parte 5. Não julgueis. Portanto, enquanto afirmamos que aquela recomendação do Senhor Jesus não aponta para a recusa de se exercer qualquer discriminação, critério ou juízo, ao mesmo tempo, cumpre-nos apressar-nos a dizer que essa recomendação adverte-nos a respeito do terrível perigo para a condenação mediante a qual pronunciamos o julgamento final. A melhor ilustração dessa tendência pode ser encontrada nos fariseus. Neste Sermão do Monte, Nosso Senhor tinha em mente os fariseus quase o tempo todo. Ele recomendava ao seu próprio povo que usasse de todo cuidado para não se tornar semelhante aos fariseus em seu ponto de vista da lei e em sua maneira de viver. Os fariseus interpretavam erroneamente a lei, mostravam-se espetaculosos e jactanciosos quando davam esmolas, procuravam colocar-se em evidência ao orarem nas esquinas das ruas e ao alargarem seus filactérios, e anunciavam que estavam jejuando. Ao mesmo tempo eram mercenários e materialistas em sua perspectiva às coisas deste mundo. Agora Nosso Senhor tinha-os em mente, por igual modo. Recorde-se do quadro apresentado por Cristo no trecho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, acerca do fariseu e do publicano, quando ambos foram orar no templo. O fariseu dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano. O que estava tão errado com a atitude daquele fariseu era o seu espírito de julgamento e condenação que se manifestava contra as pessoas. No Novo Testamento, contudo, deixa dolorosamente claro que essa atitude não se confinava aos fariseus. Era algo que constantemente perturbava a igreja primitiva, como também vem perturbando a igreja de Deus desde então. Esse é um problema que afeta a Igreja de Deus hoje em dia, e ao nos aproximarmos desse assunto, deveríamos lembrar a declaração do Senhor nessa conexão quando Ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João capítulo 8, versículo 7. Suponha que coisa alguma exista em todo o Sermão do Monte que nos transmita tão poderoso senso de condenação como a declaração que estamos examinando. Quão culpados todos nós somos quanto a esse aspecto. Essa questão tende por estragar-nos a vida e roubar-nos a felicidade. Quanta confusão isso tem provocado e continua causando na Igreja de Deus. Essa é uma recomendação que o Senhor dirigiu a cada um de nós. É um assunto doloroso, embora extremamente necessário. O Sermão do Monte dirige-se a cada um de nós e, segundo nosso Senhor nos relembra, só podemos ignorar as recomendações desse sermão para nosso próprio dano. Esse é um tema tão importante que precisamos continuar a analisá-lo, embora tal análise nos seja muito dolorosa. A melhor maneira de se tratar de uma ferida não consiste em meramente ignorá-la ou aplicar-lhe um tratamento apenas superficial. O correto tratamento consiste em sondá-la. É um tratamento doloroso, mas necessário. Se você quiser ser limpo, purificado de uma ferida e tornar-se um indivíduo saudável, então terá de permitir a aplicação da sonda. Por conseguinte, sondemos essa ferida
esse tumor infecto que se acha na alma de cada um de nós, a fim de que sejamos purificados. No que consiste o perigo a respeito do qual nosso Senhor nos advertiu aqui? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar que se trata de uma espécie de atitude que se exterioriza de determinadas maneiras. Mas que atitude é essa que condena? É a atitude de justiça própria. O ego está sempre por detrás desta questão e esse egoísmo é sempre uma manifestação da justiça própria, um sentimento de superioridade, um sentimento que diz que estamos com a razão, ao passo que outras pessoas não o estão. Isso, pois, leva ao espírito censurador, um espírito sempre disposto a expressar-se de forma aviltante. Paralelamente a isso, entretanto, há aquela outra tendência de desprezar o próximo, de considerá-lo com desprezo. Não estou descrevendo aqui somente os antigos fariseus. Estou descrevendo todos quantos possuem a atitude farisaica. Outros sim, parece-me que uma porção perfeitamente vital desse espírito é a tendência para a hipercrítica. Ora, há toda a diferença no mundo entre o ser crítico e esse ser hipercrítico. A crítica autêntica é algo excelente. Desafortunadamente, bem pouco se vê hoje em dia esse tipo de crítica. Porém, a crítica verdadeira na literatura, na arte, na música ou em qualquer outra atividade é um dos mais elevados exercícios da mente humana. A crítica autêntica jamais se mostra meramente destrutiva. Pelo contrário, é construtiva e consiste em apreciação. Sim, há toda a diferença no mundo entre se ser crítico e se ser hipercrítico. O indivíduo que se torna culpado de julgar aos outros, no sentido em que nosso Senhor usa aqui o vocábulo, é o indivíduo hipercrítico. E isso significa que ele se deleita na crítica por seus próprios méritos e se alegra. Receio que até posso ser mais ousado e dizer que esse é o indivíduo que se aproxima de qualquer coisa que possa criticar e que o faz para achar faltas e que, na realidade, quase tem a esperança de poder descobri-las. Talvez a melhor maneira de exprimir esse ponto consista em pedir-lhe que leia 1 Coríntios 13. Considere o aspecto negativo de cada ponto positivo que Paulo alista acerca do amor. O amor tudo espera, mas esse espírito hipercrítico espera sempre o pior e descobre uma satisfação maliciosa e maligna quando detecta falhas e defeitos. Trata-se de uma atitude que vive esperando coisas negativas e que quase fica desapontada se não as pode encontrar. Vive na expectativa dessas coisas e deleita-se nelas. Não há que duvidar que o espírito hipercrítico jamais se sente verdadeiramente feliz enquanto não encontra essas falhas. E como é óbvio, o resultado de tudo isso é que tende por fixar sua atenção sobre questões que em si mesmas são indiferentes, transformando-as em questões de importância vital. Nessa conexão, o melhor comentário se acha em Romanos 14, onde Paulo diz aos romanos, com detalhes abundantes, que deveriam evitar julgar uns aos outros acerca de questões como alimento e bebida, ou considerar um dia superior a outro. Aqueles crentes haviam exaltado essas questões, conferindo-lhe a importância suprema, e com base nessas coisas julgavam e condenavam a outros crentes. Entretanto, Paulo ensina-nos que tudo isso está errado, porque
porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 17.